favor, deixe sua Bíblia aberta. Como o capítulo é longo, nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do nosso Deus para a compreensão dessa passagem e a aplicação do seu ensinamento para nós hoje. Pai querido, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, já agradecidos por tudo que ouvimos nesta manhã, através do Teu servo, pastor Jonas. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco, que Tua palavra nos conforte e nos fortaleça no propósito de influenciarmos em vez de sermos influenciados. Abençoa cada jovem aqui presente. Oramos também por aqueles que estão nos seguindo pela transmissão direta, pela internet. Abençoa-os também. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já conheci muitos casos de pessoas que abandonaram a fé em Deus depois de alguma fatalidade que aconteceu na sua vida. Morte de um ente querido, um fracasso financeiro. Poderia citar alguns exemplos de pessoas assim. Por outro lado, eu também tenho conhecido outras jovens e adultos que continuaram firmes na confiança em Deus, apesar de todo o sofrimento, as fatalidades e crises pelas quais eles passaram. Desde jovens, bem jovens, que descobriram que tinham doenças terminais como câncer, até pessoas na idade adulta, donas de negócios e que do dia para a noite, por conta de uma transação mal feita, um sócio que não era confiável, perderam tudo que tinham. E essas pessoas, apesar de terem perdido tudo que tinham e estarem debaixo de grande sofrimento, elas permaneceram firmes em Deus, sem abandonar sua fé e sua confiança em Deus. Eu creio que a razão é que elas aprenderam o segredo da vida cristã. Nós amamos a Deus pelo que Deus é e não pelas coisas que Deus nos dá. Nós o queremos por aquilo que Ele é e não pelas suas bênçãos. E uma vez que nós aprendemos isso e que nós vivemos isso, nós estamos prontos para enfrentar qualquer crise, qualquer situação que a vida porventura nos traga pela frente. E eu creio que esse é o ponto da história que nós temos aqui em Daniel capítulo 3. Aqui, como vocês sabem, Daniel registra a história de um evento que aconteceu na vida dos seus 3 amigos, que por se recusarem a cumprir a ordem do rei de adorar uma imagem que ele havia feito, foram lançados na fornalha ardente e de onde escaparam miraculosamente. Só que antes de serem lançados na fornalha ardente, pressionados pelo rei a adorar a imagem, eles disseram: nosso Deus pode nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos adorar a imagem de ouro. Mesmo que Ele não nos livre. Ou seja, não interessa se Deus vai nos dar livramento, se Ele vai nos tirar dessa situação, se Ele vai aliviar a pressão, ou de um jeito ou de outro nós permanecemos firmes. Nós não vamos adorar outro Deus que não seja o nosso Deus. O objetivo de Daniel, quando ele registrou essa história, foi trazer para os seus patrícios que estavam presos lá na Babilônia, que eram cativos, esse ensino de que mesmo debaixo de grande tentação e provação, a fidelidade a Deus ainda é o que Ele requer de nós. É muito fácil ser crente quando tudo dá certo, quando tudo está bom. Mas o grande desafio é amar a Deus e servir a Deus quando as coisas dão errado. E era exatamente essa a situação do povo de Deus naquela época. Eles estavam dominados por aquela potência estrangeira, haviam perdido o seu lar, haviam perdido o templo, haviam perdido os seus sacerdotes, os seus profetas, estavam em perigo de se aculturarem a idolatria e valores morais dos caldeus. Nós vimos ontem qual era o processo que era usado para isso, aquele processo de aculturação, mudar o nome, mudar a dieta, mudar a religião, mudar os costumes, mudar a língua. Eles estavam debaixo dessa pressão muito grande e muitos, sem dúvida, questionando se valia a pena servir a Deus, uma vez que Deus havia sido impotente ou não foi forte o suficiente para evitar que seu povo fosse derrotado e levado em cativeiro, tendo a sua própria religião destruída. O ponto de Daniel aqui, nesse relato, é que nós devemos servir a Deus mesmo sem esperar recompensas, mesmo quando tudo vai dar errado. E eu queria então trazer o ensino desse texto, exatamente porque acredito que, guardadas as devidas circunstâncias, nós vivemos numa situação bastante parecida. Os cristãos são hostilizados
Eles recebem injúrias e calúnias e são alvos de críticas e mentiras na universidade, no trabalho, às vezes na própria família, quando a família não nos acompanha na fé. E não poucas vezes, especialmente o jovem, se pergunta se crer em Deus e continuar firme em seguir a Jesus é a coisa certa a fazer. Esse desafio é muito grande, particularmente quando a gente chega na universidade, onde nós vamos encontrar a grande pressão e a doutrinação dos professores, e também a pressão dos colegas para que nós participemos juntamente com eles em todos aqueles costumes que nós sabemos os universitários gostam de manter. Nem todos, mas prevalece no meio universitário. Vamos ver então, queridos, como Daniel faz isso. De que maneira ele usa essa história que aconteceu com seus 3 amigos para encorajar o povo de Deus a não se dobrar diante das tentativas do mundo para aculturá-los, transformá-los, mudar a identidade deles, mas é permanecer firmes na fé em Deus. Essa narrativa ela foi escrita provavelmente durante o domínio persa, não é? Quando já Nabucodonosor havia caído e Ciro já reinava sobre todo o mundo e Daniel ainda permanecia como um dos seus sábios. Do verso 1 até o verso 7, nós temos o relato de como Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro e exigiu que todos os oficiais do seu reino adorassem aquela estátua. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Era quase que um obelisco, né? Porque você vê que ela era estreita e extremamente alta, né? Era mais um obelisco. Tinha 2,70 metros tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia da inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E nisso o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui o rei faz esta inauguração da estátua de ouro que ele tinha levantado, aquele obelisco gigantesco, não é? E ele então chama toda a sua administração. Note que também estavam representantes de todas as províncias, ou seja, de todos aqueles povos que Nabucodonosor havia conquistado. Eles são mencionados diretamente aí no verso 4, né? Quando o arauto proclama em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. Então não era só a administração do rei, mas os representantes de todas aquelas nações que estavam debaixo do domínio de Nabucodonosor. Os estudiosos acham que isso aqui foi cerca de 19 anos depois do sonho que Nabucodonosor teve e que está no capítulo 2, que eu quero ver com vocês. Por que 19 anos? Porque mais ou menos 19 anos antes disso aqui, porque mais ou menos nessa época, Nabucodonosor havia conquistado a Síria. Ele tinha voltado de uma incursão vitoriosa, incursão militar na Síria, e seria então mais um motivo de celebração. Então, os historiadores fazem esse cálculo. No capítulo 2, que não faz parte da nossa série, tem aquela conhecida história de quando Nabucodonosor teve um sonho e ele acordou muito perturbado com aquele sonho. Primeiro, ele sabia que tinha tido um sonho, mas não lembrava o que era. E segundo, ele lembrava que o sonho tinha algum significado e ele não tinha a menor ideia do que era.
Então ele fez uma coisa extremamente razoável. Ele chamou os sábios, chamou os magos, os caldeus, os adivinhos e disse: olha, eu tive um sonho e eu quero saber esqueci, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e qual o significado dele. Bastante razoável, né? E se vocês não me disserem, então eu vou mandar matar todos vocês e destruir a casa de vocês. E vocês têm 3 dias para fazer isso. Tocou o horror lá, porque ninguém, né, tinha a menor ideia do que tinha acontecido. E aí, então, os guardas, para cumprir a ordem do rei, chegaram para Daniel, para prender Daniel. Daniel era um dos conselheiros do rei. E ele perguntou: mas o que está acontecendo, né? E aí o chefe da guarda explicou. E Daniel disse: não, dá um tempinho aqui, nós vamos orar. Aí chamou seus 3 amigos, eles oraram, e à noite Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e lhe deu o significado. E aí trouxeram Daniel apressadamente diante do rei, porque o prazo já estava esgotando, e o rei perguntou: você tem condição de me revelar isso aí? E Daniel disse: eu não tenho, mas há um Deus nos céus que conhece os mistérios. E ele revelou a você, rei, o que é que vai acontecer. Aí Daniel contou o sonho que o rei tinha tido. Que o rei tinha sonhado com uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pernas de ferro e pés de barro. E que havia dominado todas as nações do mundo. E de repente, da rocha, da montanha, sem mãos, foi cortada uma rocha que foi jogada nos pés da estátua e ela veio se desmoronando e caiu, e aquela rocha encheu toda a terra. Esse foi o sonho. E a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor do sonho foi de que ele era a cabeça de ouro. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Tu és rei dos reis. Deus te deu domínio sobre tudo e todos. Depois de ti virão outros reinos que não serão tão fortes como os teus, como o teu, se referindo aos medos e persas e posteriormente ao Império Romano, né, que se seguiu, os medos, persas e o Império Romano, que se seguiam, aliás, entre eles tinha o Império de Alexandre o Grande, não é? o Império Grego. Mas depois desses reinos, Deus levantará o seu reino que não terá fim e vai encher toda a terra, se referindo à chegada de Jesus Cristo e à inauguração do reino de Deus. Aparentemente, Nabucodonosor não entendeu a lição. Ele focou mais no fato de que ele era aquela cabeça de ouro. Encheu-se de si mesmo. E alguns anos depois, tendo já provavelmente esquecido o significado daquele sonho e de que aquela imagem havia sido destruída pelo reino de Deus, ele manda erigir aquele obelisco em homenagem a ele mesmo. Ele não aprendeu nada do capítulo 2, né, de que há um reino que é superior ao reino dele, há um rei que é maior do que ele. Se ele tinha alguma glória e poder, foi o Deus dos céus, o Deus de Daniel que tinha dado a ele. Então ele manda fazer aquela imagem, alguns acham que foi em homenagem ao Deus dele, Bel, mas o texto faz separação entre as duas coisas, entre adorar os deuses e adorar a imagem. Então a imagem era provavelmente do próprio Nabucodonosor, erigida em homenagem a ele. E ele queria então ser reconhecido como Deus. Todas as nações tinham um Deus que não se importava de ter outros ao lado dele. Por isso eu sei que aquela multidão naquele dia, no campo de Dura, não teve dificuldade nenhuma. O politeísmo, que é a religião que tem muitos deuses, os deuses politeístas, não, fica chato dizer, é errado dizer isso, não tem Deus politeísta, politeísta é o adorador. Mas os deuses que são adorados no politeísmo, eles não são exclusivistas. Você poderia adorar Bel e poderia adorar Marduk, você poderia adorar Aku, você poderia adorar Nebo, que eram divindades assírias. Esses deuses não se importavam de dividir o adorador com outro deus. O único Deus no Antigo Oriente que era exclusivo era Yahvé. Yahvé não admitia que o seu adorador o dividisse com outro Deus. Tinha que ser ele mesmo. Então era o monoteísmo. A religião dos judeus era monoteísta. De todos os demais povos era politeísta. Então essa ordem aqui, para que aqueles povos de muitas religiões diferentes se curvassem diante da imagem do imperador e adorassem os seus deuses, era só acrescentar mais um deus à lista de deuses que eles já adoravam. Mais um santo, né? A lista de santos que eles já tinham. Não tinha problema nenhum. Mas era um problema para os judeus, isso aqui.
Era um problema para os judeus. Bom, de qualquer forma, o rei faz aquela estátua de ouro, mostra que ele continua idólatra, né? Ele não aprendeu nada do que Daniel tinha dito a ele. Pior do que isso, ele quer ser Deus. E faz uma festa de inauguração no campo de Dura. Esse campo fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Babilônia. E ele, como nós vimos, convida toda a sua administração, autoridades, representação dos povos, e aí vem o momento em que, ao som da música, todos deveriam se ajoelhar diante da imagem do ídolo, né, daquela estátua que ele tinha feito, e adorar sob pena de morte. Sob pena de morte. Aqui está dizendo, a ordem do rei é que aquele que não se prostrar, estou lendo no verso 6, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor era muito cruel, ele gostava de matar as pessoas, mas ele tinha um gostinho pela fornalha ardente. Lá em Jeremias 29, verso 22, está dito que ele assou 2 reis de Israel no fogo, Zedequias e Acabe. Então ele já tinha experiência de assar gente no fogo, né? Ele gostava do cheiro, né? Né? Não precisa botar fumaça não, por favor. Né? Ele gostava disso. E agora ele continua com seu método predileto de execução, que é a fornalha ardente. Quem não se curvasse diante da imagem, essa pessoa seria jogada dentro da fornalha acesa. Essas fornalhas eram geralmente usadas para cozer tijolos. Era assim que se faziam tijolos até o dia de hoje. Em olarias antigas, fogo de lenha, o tijolo é cozido, então, nessas fornalhas. Então, lendo o texto, você tem a impressão de que era um buraco no chão, né? Porque diz que joga, né? Mas você vai ver depois que, na verdade, era uma construção que tinha uma entrada e dentro, então, havia toda aquela lenha, todo aquele fogo, né? Todo aquele fogo. Muito bem, quando, então, tocaram a música, todo mundo se curvou. Menos 3. Agora imagina, aquele mar de gente abaixando, 3 cabecinhas em pé. Todo mundo baixou, né? Mas 3 ficaram em pé. E aí, do verso 8 a 18, nós lemos o relato de como os amigos de Daniel se recusaram a obedecer o rei. Vamos ler. Verso 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus, aqueles que no capítulo anterior não tinham conseguido adivinhar ou descobrir o mistério do sonho, se aproximaram e acusaram os judeus. Os judeus aqui eram os 3 amigos. E disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei vive eternamente. Ó Senhor, ó rei, o Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, ó Senhor rei, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daqui você vê a distinção, né? Havia os deuses e a imagem. Daí a gente tira a conclusão de que a imagem era de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? A arrogância de Nabucodonosor aqui chega ao máximo. Notem que Daniel não é mencionado aqui. Se ele tivesse, ele seria a 4ª cabeça. Provavelmente estava de viagem ou havia sido dispensado daquela cerimônia porque o rei o tinha em alta estima e sabia que ele adorava só um Deus. De qualquer forma, ele não estava.
Mas os 3 amigos haviam tomado posição que seria a mesma posição de Daniel. Vocês lembram desses 3 que tinham vindo como cativos? Nós vimos no capítulo 1. Eram jovens judeus, fiéis ao único Deus real, e haviam sido colocados por Nabucodonosor, depois daquele episódio, como administradores da província. Capítulo 2, verso 49. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Eles foram denunciados, nós lemos aqui, pelos astrólogos, pelos magos, os caldeus, provavelmente cheios de inveja e de raiva, porque no capítulo anterior eles foram humilhados por Daniel diante do rei, porque eles não tiveram resposta para dar e Daniel chegou e resolveu o mistério. E guardaram no coração ressentimento, viram em Daniel um inimigo da posição deles, e na primeira oportunidade que tiveram, partiram para acusar os amigos de Daniel. Eles estavam ressentidos. Quem sabe até essa lei tinha sido ideia deles, do tipo assim: rei, o senhor acabou de conquistar a Síria. O senhor é o maior rei que já houve no mundo. Por que o senhor não faz uma imagem de si mesmo e exige a adoração de todos? Porque um rei com tanto poder tem que ser o filho dos deuses. Tem que ser o filho dos deuses. E quem sabe Nabucodonosor, cheio de vaidade, se deixou levar por isso. E agora o alvo era atingir os amigos de Daniel e o próprio Daniel, com esse decreto. E chegou a hora, então, os caldeus vêm denunciar os 3 amigos e forçam o rei a cumprir a sua ordem. Queridos, e essa é uma das maneiras mais antigas e eficazes pela qual se tenta fazer influência sobre os cristãos, usando o Estado. O Estado passando leis, estabelecendo decretos, que vão contra aquilo que os cristãos creem e que acabam tirando a nossa liberdade de religião, liberdade de expressão e liberdade de consciência. Nós vivemos isso em alguma medida nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. O mundo que antes foi cristianizado e absorveu os bons valores do cristianismo, hoje vê as próprias instituições que criou se voltarem contra o cristianismo. É uma coisa interessante, porque a moderna universidade, a ideia de Estado laico, o conceito das liberdades civis fundamentais, como direito de expressão, direito de religião, direito de consciência. E tudo isso é resultado da influência do cristianismo na civilização ocidental. Os anos se passaram e aquelas instituições que nasceram com o cristianismo se voltam agora contra o cristianismo. Por exemplo, qual a maior ameaça contra os cristãos na universidade? É o marxismo cultural, que vem de braços dados com o darwinismo, o naturalismo, o materialismo, o evolucionismo, que fazem pressão contra os jovens com o objetivo de fazê-los abandonar toda forma de confiança em Deus, toda forma de confiança em Deus. A pergunta é, onde é que nasceram essas ideias do marxismo cultural, do darwinismo? Elas nasceram exatamente nas universidades cristãs. Universidades que foram fundadas pelos cristãos há 300 anos atrás, 400 anos atrás. De lá que saíram estas ideias. A ideia de Estado laico é uma ideia defendida pela Reforma Protestante, a separação de Estado e Igreja, que prevaleceu na Idade Média e dava à Igreja Católica poder de vida e morte sobre toda aquela região. Os reformadores lutaram pela separação do Estado e da Igreja. Hoje em dia, quem mais persegue o cristão é o Estado laico, porque eles entendem que laico é ateu, Estado ateu, quando na verdade Estado laico quer dizer simplesmente um Estado que não favorece religião nenhuma e que, portanto, garante o direito de que cada cidadão adore o Deus que queira, ou Deus nenhum. Essa é a ideia do Estado laico que nós defendemos. Mas agora o que é que a gente vê? O Estado forçando sobre os cidadãos, especialmente sobre os cristãos, leis, decretos, uma maneira de ver a vida que vem contra aquilo que nós acreditamos. O Estado quer ensinar a gente a educar os nossos filhos, o Estado quer redefinir o conceito de família, o Estado quer redefinir tipo de relação sexual,
O Estado quer redefinir questões metafísicas como a origem da vida, ou quer determinar esse tipo de coisa. A origem da vida é uma questão metafísica, a ciência não tem nada a ver com isso, a ciência não pode entrar nessa área. A ciência trabalha com aquilo que é observável, mensurável. Ela não pode especular sobre questões que estão além do seu escopo, mas há uma pressão muito grande sobre os cristãos que não chega a ser aquela violência física que nós vemos em países dominados pelo islamismo ou pelo comunismo, mas é o que a gente chama de violência simbólica. Nenhum cristão aqui, ninguém vai para a cadeia porque é cristão. No Brasil, por enquanto, não. Mas há essa violência simbólica quando o Estado empurra cada vez mais para fora da arena pública as convicções cristãs. Eu não posso me pronunciar sobre nenhum assunto, aborto, eutanásia, tudo como cristão, porque já sou censurado, dizendo que religião não tem nada a ver com isso, é uma questão do Estado. Não é uma questão do Estado. O cristão tem uma definição sobre o aborto, ele tem um pensamento, porque ele considera a vida como sendo um dom de Deus. E você vê aqui, é exatamente isso que está acontecendo. O poder estatal, o poder civil, querendo obrigar a consciência dos cidadãos, dos súditos, dos vassalos. E esses três moços resolveram que eles não se curvariam diante disso. Eles não seriam influenciados, mas eles seriam uma influência. Eu sei que todos nós sofremos esse tipo de coisa, é claro, guardadas as devidas proporções. Nabucodonosor, quando tem notícia disso, é o que lemos do verso 13 a 15, ele como que dá uma segunda chance para aqueles jovens, porque ele conhecia aqueles jovens, ele conhecia Daniel. Ele se lembrava da história de como aqueles moços se destacaram entre os demais. Tinha algum apreço por eles. Por isso, lhes dá uma outra oportunidade, do verso 13 a 15. Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui o rei está tão furioso, né? Mas ele, como eu disse, dá uma chance para eles. Vocês estão prontos? Vou mandar tocar de novo. Olha aí, gente, pessoal da banda, de novo, peraí, vamos tocar de novo. Vou mandar tocar de novo. Quando eu tocar, vocês têm que se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que eu levantei. E se vocês não fizerem isso, vocês vão ser assados, como eu assei Zedequias e Acabe, os reis de Israel. Quem vocês pensam que são? Eu assei os reis de vocês na minha fornalha. E agora, se vocês não se curvarem, é o que eu vou fazer com vocês. E quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Vocês acham que esse Deus de vocês vai livrar vocês? Ele não livrou a nação de vocês da minha mão? Vocês são cativos hoje do meu poder? Essa confiança no Deus de vocês é furada. Esse Deus ou não existe, ou ele é fraco. Ou ele não existe, ou ele é fraco. Não é essa pressão que vem sobre nós? Onde está o Deus de vocês diante do mal, da prevalência do mal, da violência, da crueldade? Não é? Esse Deus, por que ele não livra você? Por que ele não salva você? Por que ele não faz a diferença na sua vida? E a resposta daqueles moços, nós acabamos de ler, eles continuavam dispostos a não adorar a imagem. Não é? Eles adorariam o Deus de Israel. E eles disseram aqui que estavam dispostos a continuar fiéis a Deus, mesmo se Deus resolvesse não livrá-los. Olha, outra vez, eu penso que essa é a passagem central aqui, do verso 17. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses.
aqui está um dos versículos que a gente usa para dizer que a oração verdadeira, aqui é a verdadeira oração da fé. É a verdadeira oração da fé. Você precisa mais fé para orar dessa forma do que para dizer: Deus, eu decreto a minha libertação. Eu decreto que Nabucodonosor caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra. É preciso mais fé para você dizer isso aqui do que você decretar esse tipo de coisa. Porque aqui você se coloca totalmente dentro da vontade de Deus. Deus, se o Senhor quiser me livrar dessa fornalha, o Senhor vai me livrar. Mas se o Senhor não quiser me livrar, eu vou ser assado como Zedequias e Acabe. Mas ainda assim, eu continuarei fiel ao Senhor. Porque eu te sirvo e eu te amo, não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Eu não me curvarei a outro Deus, não importa o que vier na minha frente. Eu penso que essa é a atitude, que é o ponto que Daniel está querendo passar aos seus leitores que estavam cativos na Babilônia, e eu creio que essa é a mensagem do capítulo 3 para nós. Que nós devemos nunca nos deixar influenciar em troca de benefícios materiais, mas confiar em Deus, ainda que isso nos custe nossa reputação, nosso conforto, nosso nome e tudo mais que aquilo que nós tivermos aqui nessa vida. Agora, veja que o que se pediu para aqueles moços não foi que eles abandonassem o Deus deles. Ninguém está pedindo aqui. Não, você tem que negar. Está pedindo só que você dê uma curvadinha. Ó, só isso. Ó. Só isso, uma vez só. Não precisa fazer isso. E você escapa da fornalha de fogo. Só. Não precisa fazer nada. Ninguém está pedindo para você negar a Yahvé. Ninguém está dizendo que você pare de adorar a ele. Só uma curvadinha diante da estátua. Não é? Mas eles sabiam o que é que isso representava. E eles preferiram morrer. Eles não tinham certeza se Deus ia livrá-los. Sabiam que Deus podia. Não sabiam se Deus queria, que há uma diferença, não é? A gente sabe que Deus pode, mas a gente não sabe se Ele quer, porque Ele pode ter outros planos. Então, mas isso não fazia diferença para eles. Eles disseram: nós não vamos dobrar o nosso joelho diante do que você quer. Do verso 19 a 23, nós temos o relato da como Nabucodonosor, irado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e lançar os rapazes ali dentro, né? aqueles moços. Verso 19 a 23. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou. Né? Dava para ver pela cara do rei que ele estava muito zangado. Se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. E lembrando que não era um poço, não é? Mas era uma construção como uma olaria, onde tinha uma fornalha acesa, um caminho no meio, e lá então eles jogaram a fornalha, ao verso 22. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente, empurrados pelos soldados, né? Foram jogados dentro e a chama então matou os soldados e eles foram jogados ali. O verso 24 até 27 fala então do livramento miraculoso que Deus resolveu operar naquele momento. Vamos ler, continuar lendo. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Agora, né? Agora tá bom. Venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Deus, que podia, também queria dessa vez, né? E ele não permitiu então que eles morressem queimados. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 34, esse episódio é narrado. Esses 3 moços aparecem na galeria dos heróis da fé, quando lá o autor de Hebreus diz que pela fé extinguiram a violência do fogo. Eles confiaram em Deus. Eles não sabiam se Deus queria, mas confiaram que Deus podia. E a fé é isso. A fé é confiar em Deus, mesmo que a gente não saiba exatamente o que Ele vai fazer. Mas confiar em Deus e na sua providência. Eles confiaram em Deus. Um quarto homem estava andando com eles dentro da fornalha. E na interpretação de Nabucodonosor, era alguém como um filho dos deuses. Ele estava refletindo a sua própria visão pagã, porque o deus dele, Bel, era casado com a deusa Milita. E geraram todos os demais deuses que eram adorados pelos assírios. Então, eles pensaram que aquele quarto homem era um filho de Bel com Milita, né? Um filho dos deuses desceu para protegê-los. Mas o restante do texto vai nos dizer que era um anjo do Senhor. E quem sabe era o próprio Senhor Jesus Cristo. Há muitos eventos no Antigo Testamento em que o anjo do Senhor é enviado para salvar o povo de Deus. Em algumas vezes esse anjo ele recebe adoração e ele é tratado como Deus. E alguns acham então que é uma cristofania, ou seja, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar que o quarto homem de fato era filho, não dos deuses, mas o filho do Deus Altíssimo. Que o Senhor Jesus tinha descido ali e tinha andado desatou os nós, não é? Disse, vem cá, Sadraque, Azarias, né? Pode limpar aí. Né? Ficou com eles ali e nenhum mal lhes sucedeu. É interessante que na versão dos 70, na Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego feita 150 anos antes de Cristo, se inseriu aqui no livro de Daniel a oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens, que é mantido na Bíblia da Igreja Católica, não é? Que a gente considera um livro apócrifo. E é apócrifo mesmo. Mas é interessante porque lá na oração de Azarias, diz que quando Azarias caiu lá com os seus amigos na fornalha, ele elevou a voz a Deus e disse, ó Deus, nós pecamos contra ti, nós merecemos esse castigo porque nós fomos idólatras e agora a tua mão veio sobre nós, mas tu és o Deus que domina sobre tudo e todos, tu podes nos livrar e assim por diante. Eu creio que, mesmo que seja apócrifo, e é mesmo, não tem nada na oração que desmereça ou que não poderia ter sido dito por Azarias. De fato, aqueles jovens tinham consciência de que o que estavam passando ali na Babilônia era o resultado da desobediência deles diante de Deus. Mas ali eles estavam dispostos a permanecer fiéis na terra do cativeiro, e Deus teve misericórdia deles. Do verso 28 até o final do capítulo, nós temos a reação de Nabucodonosor. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, eu faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Finalmente, Nabucodonosor se curva diante de Deus. Ele reconhece a glória do Deus de Israel, reconhece a coerência dos 3 jovens, como eles foram fiéis, preferiram desobedecer ao rei e entregar o seu corpo para ser queimado, mas para manter a sua fidelidade. E ele passa um edito real, proibindo que se fale mal do Deus de Israel em toda a província. E faz com que os jovens prosperem dentro da sua administração.
Alguns acham que nós vamos encontrar Nabucodonosor na glória. Não é? Eu não sei, porque no próximo capítulo, que é o capítulo 4, ele aparece dizendo, ele aparece lá nos jardins da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia. Aparece ele lá dizendo, não é essa a grande Babilônia que eu criei, que eu construí para a minha grandeza e para a minha glória? E Deus, na mesma hora, o castiga com uma doença e ele cai de 4 e se torna como um animal durante vários anos, até que volte à razão dele. E quando volta, ele reconhece que Deus é Deus supremo. Esse livro narra esse conflito desse Deus pagão com esse rei pagão com o Deus verdadeiro, né? Num capítulo ele está falando bem de Deus, no outro ele quer ser Deus. E Deus sempre derrubando ele. A gente não sabe se ele se converteu aqui no capítulo 4, né? No 3 aqui, o que ele fez foi simplesmente reconhecer que o Deus daqueles judeus era o maior Deus de todos. E agora ele, além de adorar Bel, ele adora esse Deus também. Ele continua politeísta. Naquele tempo, a conversão significava se tornar monoteísta. Porque era fácil você acrescentar o Deus de Israel aos demais deuses que você achava. É o que Nabucodonosor está fazendo aqui. Não é? Tanto é que no próximo capítulo ele ainda está se vendo como Deus e desafia Deus. Eu quero terminar. O que Daniel quis ensinar com essa narrativa aqui? E eu reuni aqui algumas lições para nós que já foram citadas. Primeiro, que o povo de Deus deveria resistir a todas as tentativas dos poderes humanos de fazerem com que traíssem o Deus de Israel. O tema desse encontro é influenciando e não influenciados, ou influenciados e não influenciando. E eu penso que aqui essa lição é muito clara. Esses moços sofreram a influência poderosa de um edito real, da vontade do rei mais poderoso da época, para que eles mudassem a sua religião e, portanto, a sua identidade, que se aculturassem, que fizessem como todos os povos estavam fazendo. Como eu disse, foram só 3 cabeças que ficaram erguidas diante daquele mar de gente ajoelhada diante da imagem. O mundo quer fazer a mesma coisa conosco, quer nos fazer usando os recursos que tem, mudando nosso nome, nossa identidade, passando leis, nos obrigando. Eles querem que nós esqueçamos o nosso Deus, que nós esqueçamos o Deus de Israel, as promessas que ele fez em Cristo Jesus, os valores cristãos, e nós sejamos como as demais nações que se curvam diante da imagem de ouro. Aqui Daniel diz aos seus patrícios cativos na Babilônia, fiquem firmes, porque isso tem um fim. Deus haverá de triunfar. Deus haverá de ganhar no final de todas as coisas. Não meçam as consequências, amem a Deus acima de vocês mesmos, porque Deus, se quiser, ele pode livrar os seus servos. E mesmo que ele não livre, nós vamos continuar servindo a Deus. Eu penso, queridos, que essa é a essência do cristianismo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo pelo que ele é e não porque ele pode nos dar. E demonstrar esse amor publicamente como os 3 amigos fizeram. Eles poderiam ter sido flexíveis, mas eles foram coerentes. E, por último, Deus vai abençoar, sim, os que desejam ser fiéis a Ele e resistirem a serem influenciados, dando forças para ficar firmes, trazendo livramento se for a vontade dEle, ou sustentando até o fim. Porque, vejam, Ele não livrou João Batista. João Batista estava na mesma condição. Um poder civil, real, do imperador, que o mandou prender porque estava denunciando seu relacionamento amoroso com a sua cunhada, e João Batista estava na prisão. João Batista sabia que se Deus quisesse, Deus podia livrá-lo. Mas mesmo que Deus não livrasse, João Batista iria continuar servindo a Deus como continuou. E o resultado é que, daquela ocasião, Deus não quis livrar. E diferente dos 3 moços que Deus tirou da fornalha, Deus não tirou João Batista da prisão. Ele saiu de lá morto, degolado. Deus também não livrou os heróis mencionados em Hebreus capítulo 11, cerrados ao meio, referência ao profeta Isaías, que morreu dessa forma, apedrejados, mortos ao fio da espada. Quantos não
foram livrados por Deus e Deus os entregou à morte mesmo, para não falar do seu próprio filho, que orou, se possível, passa de mim esse cálice, e a resposta de Deus foi não. Mesmo assim, Jesus Cristo disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso, queridos, termino aqui com essa aplicação. Talvez a vocês que estão aqui nessa manhã e que estão sendo tentados no ambiente que vocês estão, na universidade, no trabalho, na família, são tentados, pressionados a se aculturar, são influenciados a ser como o mundo, no namoro, no uso do dinheiro, na maneira como vocês gastam o tempo de vocês, na maneira como vocês se relacionam com as pessoas, maneira como vocês usam as mídias sociais. Nós somos diferentes, nós não somos como eles. Nós somos um povo distinto, separado por Deus, para refletir a glória de Deus aqui nesse mundo. Então fique firme. Talvez você está aqui e você já caiu. Talvez você já deu aquela ajoelhadinha, não é? E no fundo do seu coração você sabe que você não tem sido fiel a Deus. E que você tem sido vacilante, que você tem dividido a sua lealdade, talvez com receio, talvez com medo. Eu queria nesta manhã convidar você a confiar em Deus, a renunciar a tudo aquilo que é duvidoso na sua vida e que você sabe muito bem, a resistir à pressão para você ser igual ao mundo. E para que todos nós assumamos publicamente que se baixe toda a cabeça, mas que as nossas fiquem erguidas. Nós servimos a Deus e a Ele somente. Nós não nos curvaremos aos deuses desse mundo. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós não queremos ser influenciados pela sociedade que tem valores anticristãos, não queremos ser influenciados pelos nossos professores na universidade, que nos pressionam, ridicularizam, pelos amigos que fazem bullying quando nós dizemos que temos um padrão cristão de namoro, de relacionamento, sobre sexo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê coragem para ficar firmes, enquanto ao nosso redor nossos amigos se dobram diante dos deuses desse mundo. Nós pedimos que o Senhor ajude aqueles que aqui, nessa manhã, já caíram ou se ajoelharam. Nós pedimos que o Senhor os levante, que o Senhor os perdoe, que o Senhor os transforme e dê coragem para dar testemunho do Deus vivo aqui nesse mundo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.